Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25. Estamos em março, estamos na Semana do Dia Internacional da Mulher. Então, minhas queridas telespectadoras, essas mulheres que trabalham tanto, que tanto vêm ensinar a nós homens, como que nós devemos seguir com a nossa personalidade. Vocês estão realmente guiando a personalidade dos homens e isso não é de hoje. Quero mandar um grande abraço aqui a todas as mulheres, um beijão para minha mãe, Dona Rose, para minha esposa Paula, para vocês que fazem o meu dia sempre mais feliz. E hoje nós trazemos aqui como convidada para falar também sobre esse universo feminino, a Inês. A Inês, que é uma pessoa que eu conheci recentemente, que tive a oportunidade de bater um papo e fiquei muito feliz em te conhecer. Obrigado por ter vindo, Inês. Eu que agradeço. Estou aqui ensaiando como é que é estar desse lado, né? Ah, não, você tem experiência com câmera, eu sei disso. Depois eu conto para todo mundo aqui. A Maria Inês Mota Nogueira de Sabandeira Rocha, ou conhecida como Fala Inês. Fala Inês. Ela é a única mulher, né, entre 6 irmãos na família. Ela foi gerente da Natura por mais de 20 anos, aposentou-se há 2 anos. Ela estudou técnico contábil, quando o técnico ainda assinava balanço, né? É graduada em administração, pós-graduada em educação ambiental. Foi e ainda é muito ligada em esportes radicais, como rapel, paraquedas, asa delta, parapente, arvorismo, rafting, mergulho autônomo, trilhas, tem cursos específicos de primeiro socorro, tinha que ter, né? De primeiros socorros, sobrevivência na selva, corte e costura e muitos cursos de gestão de pessoas, oratória, liderança de equipes, mas, enfim, considera que a sua melhor formação é a faculdade da vida, que é trabalhar com pessoas, né, Inês? Exatamente. E por fim, que é muito importante eu contar, não estava aqui escrito, mas eu vou contar que eu sei que você é pescadora também, que já vi situações da Inês pescando. Então, Inês, te pergunto, você foi uma executiva que tinha família e hoje nós vamos colaborar com esse universo feminino. Conta pra gente um pouco da sua história de executiva, de mãe, enfim, de esposa. Conta um pouco pra gente. Eu casei cedo, né? E eu tive 3 filhos assim na sequência. O primeiro e o segundo eu ainda trabalhava, mas eu, por decisão, eu sempre gostei de criança, eu escolhi cuidar de menino. Então, no segundo eu parei de trabalhar, eu não voltei, tive o terceiro, perdi o quarto e dei um tempo de 7 anos. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, eu voltei de forma absurdamente acelerada, porque já era um outro momento profissional, um outro momento de exigências do mercado. Então, encaixar essa maternidade, a casa, os compromissos, foi algo assim que tinha que ter uma organização bem cuidadosa. Porque senão você ultrapassa. Inclusive eu viajei muito, eu trabalhava viajando muito. Então se deixar 3 crianças em casa, mesmo maiorzinhos, você tem que ter, assim, é uma coragem, né? Mas como eu já estava no momento de ser profissional, então isso deu muito certo, através de organização. E como é que foi? Como é que foi essa sua carreira? O que mudou desde quando você começou no mercado de trabalho até hoje, pelo que você percebe do mercado de trabalho hoje, Inês? O meu primeiro registro em carteira é de 74, isso tem uns 44 anos. Então eu entendo que eu sempre tive nos grupos, nas gerações de transição. Porque quando eu comecei a trabalhar, que eu era bem jovenzinha, as mulheres não trabalhavam assim. O jovem ia para a escola, os pais cuidavam das meninas e eu já queria ter alguma atividade. Comecei já acelerando mesmo de entrar em parte bancária, já ter uma outra autonomia financeira que não era tão comum. Quando eu fiz a primeira parada, eu parei no momento em que a revolução tecnológica começou.
Então, quando eu voltei, a gente já tinha alguns benefícios, até domésticos, que você tinha uma máquina de lavar roupa melhor, que você tinha outros recursos, passava-se menos roupa, já começava a fralda descartável, que não tinha quando nasceram os meus, e tecnológico de você ter alguns cuidados, que era você ter o contato com a família, aí surgiu o telefone móvel, aí começaram os laptops. Então, por um lado, que foi muito bom, o excesso que escravizava as pessoas eu não quis praticar. Mas essa transição permitiu ter a família e você ter apoios dentro de casa, que é o marido, que é um apoio de uma empregada ajudando, isso facilitou bastante. Acho que a tecnologia, então, ela trouxe essa liberdade para a mulher, esse avanço da mulher no mercado de trabalho? Trouxe muita. A tecnologia, ela é libertadora se você usar direito. Eu particularmente acho que excesso só de amor é bom, todo o restante que é excesso não é bom. Excesso de telefone, esses celulares hoje em dia, isso é uma tortura, né? Quando surgiu o laptop, ele libertou você de estar num lugar fixo, você conseguia trabalhar em algum lugar com outras produções e até entregando mais. Né? Até o trabalho home foi muito facilitado a partir da tecnologia. Então quem começou? Eu comecei a trabalhar quase que no mimeógrafo. Sim, eu lembro do mimeógrafo. Se eu falar isso, muita gente nem sabe o que é. Além do mimeógrafo, lembra quando você trabalhava fazendo as projeções, né? Tudo isso, eu passava informação por fax, né? Quando caía a ligação no meio, era uma tortura. Gente, nada disso nos pertence mais. Hoje você tem todo um outro facilitador. Você manda um e-mail, um WhatsApp, tudo isso é muito rápido, veloz. Só que na moderação, né? Essas redes sociais, todos os benefícios que traz, na moderação. De uma maneira geral, a tecnologia ela permite com que a mulher se liberte um pouco mais do serviço de dentro de casa para ela poder atuar naquilo que ela também tem talento que é lá fora. Com certeza. Agora, me chamou a atenção uma fala sua, onde você diz que o telefone celular, por exemplo, permite com que a mulher se comunique com a casa enquanto ela está no ambiente de trabalho. Mas talvez tenha um outro fator que tenha contribuído com isso, que é a característica do homem hoje, né? Hoje o homem ele gosta mais de ficar em casa. Antigamente tinha um preconceito maior com o homem ajudar no serviço doméstico. Como que você vê isso aí? Eu vejo que o homem, a gente fala do empoderamento da mulher, né? O homem também está se empoderando. Ele está tomando para si o poder. E olha que prazer você fazer uma comida que você gosta de fazer. E os homens estão cozinhando muito bem, né? Bem. De uma maneira quando põe a mão. Aliás, só não cozinha hoje quem não quer, né? Porque quem não sabe cozinhar, abre o YouTube e vamos cozinhar, né? Porque tem tudo lá para você seguir qualquer receita muito facilitada. Então, esse homem para dentro de casa, ele está vindo pela parceria. E pelo prazer, né? O prazer de acompanhar um filho. A gente nunca viu tanto o homem querer falar sobre o dia a dia do filho como a gente está vendo hoje. E você entra na casa de alguém, às vezes eu entro na casa do meu filho, quem está no fogão é ele, a mulher está lá fazendo outra coisa, quem está ajudando com a roupa, né? Então parou isso de ser o homem faz isso e a mulher faz aquilo. A gente está começando a misturar, mas pela consciência, pela parceria e pelos prazeres. Mas a gente precisa educar esse homem para isso, né? Como a gente foi educado para outras coisas. Inês, nós falamos sobre mulher, falamos sobre homem e é disso que nós vamos voltar a falar depois do intervalo. Nós vamos dar um intervalinho, na volta vamos tocar nesse assunto de novo, tá bom? Tá bom. Até daqui a pouco. Olá, meu nome é Carlos Basso, eu sou otorrinolaringologista e trabalho com medicina do sono. Uma das coisas que a medicina do sono estuda é a insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono, é não dormir bem à noite. Tem várias causas, hoje é muito comum o estresse. Outras causas são doenças crônicas, hipertensão, diabetes, síndrome das pernas que se mexem a noite toda. Insônia é uma doença que judia muito das pessoas, afeta a qualidade de vida e tem tratamento, mas precisa ser investigado e procurar afastar essas outras causas que contribuem para judiar de uma boa noite de sono. Se vocês quiserem avaliar melhor a noite de insônia, existe um exame chamado polissonografia. Nós fazemos em nossa clínica, é um estudo de uma noite do sono. Você passa a noite lá e é feito o registro de tudo isso que nós falamos. Polissonografia é um exame para estudar insônia.
Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E hoje nós temos novos 2 patrocinadores aqui ao Café Corporativo. Um é a Movit, que me traz aqui esse presente maravilhoso, né? Essa camisa aqui. E nós temos aqui a Inês também para falar um pouco a respeito do universo feminino. Homem e mulher, Inês, são iguais? Não, são diferentes. São diferentes. Isso, até porque eu nunca vi um homem grávido, né? Quando eu falei isso para ele, que nós estávamos conversando offline, ele até olhou para mim com essa cara de agora. Essa mesma cara de agora. Isso, de agora. Nossa, eu nunca vi um homem grávido. E homem e mulheres pensam diferente, agem diferentes e são diferentes. Na nossa Constituição, ela fala que todos têm direitos e deveres iguais, né? E eu acho que daqui a pouquinho os homens do gênero são iguais no tratamento jurídico. E daqui a pouquinho falta acrescentar aquela famosa frase, né? Tratar diferente as diferenças. Porque nós somos diferentes. Mas isso não é ruim, isso é bom para as duas partes. E cada vez mais, que eu acho que o companheirismo prevalecendo, as diferenças não fazem essa diferença, né? Mas eu percebo que a mulher ela tem uma personalidade um pouco mais sensível. Aliás, é uma sensibilidade muito positiva. Ela tem uma capacidade de estar atenta a muitas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? E esse Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março, independente do significado, eu queria saber, além do comércio, essa data ela é positiva para o universo feminino, Inês? Eu acho que é positivo tudo que você tem que te traz felicidade. E a felicidade ela é singular, né? Ela tem que sair de dentro. A minha felicidade, se eu estou bem, você vai estar bem também. Então, eu acho que você homenagear o Dia da Mulher é como você homenagear o dia de um santo. Não é uma homenagem bonita, não tem as excelentes intenções? Então, que esse Dia da Mulher, além do comércio, que eu acho que é o que parece ser somente isso, ele é um excelente momento para as suas reflexões, para as suas homenagens, para o seu bem-querer, né? Por que não? Que sirva para ser homenagens saudáveis. Aí eu acho que valoriza. Porque a data vem para lembrar. É lógico. A data nos lembrando faz com que a gente também esteja sensível àquela situação. Faz sentido? Faz sentido. Ela foi instituída, até acredito, por um intuito comercial. Mas ela tem oportunidade de a gente explorar isso com um quesito de trazer uma homenagem mesmo, homenagear esse ser maravilhoso que é a mulher. Vai dizer que não é, né? Oh, não, eu não posso nem falar nada porque eu sou suspeito, né? Agora me diz uma coisa, Inês. Você trabalhou com equipes femininas, você trabalhou muito com mulheres, né? Principalmente pelo desenvolvimento do produto com o qual você trabalhava naquela empresa. Como que é trabalhar com equipe feminina? Fundamentalmente, eu trabalhei com grandes grupos de mulheres. Eu falava que eram multidões de mulheres. Sabe que às vezes eu estava num palco, numa palestra ou num treinamento, e eu olhava a plateia assim, aqui 200, 300 pessoas, e eu olhava e falava assim, quantas TPM será que eu tenho nesse ambiente hoje? Porque pensa só, né? Quando você lembrar talvez de alguma TPM muito forte que você conheça, o que é você querer transmitir informações, passar, encantar uma pessoa naquele ambiente gigante de mulheres, e lembrando que é uma grande alteração, né? O nosso humor e tudo mais. Então, mas por outro lado, eu tenho histórias para contar que são magníficas, pessoas assim, existem mulheres que elas são exemplo para tudo, não só, ela não é famosa por estar famosa, mas é pelo exemplo, pelo legado que ela deixou, mulheres com superações inacreditáveis, coisas de a sobrevivência da família, quanto ela cresceu, evoluiu, quanto ela venceu em cima de uma dificuldade, de uma diversidade monstruosa. Então, essa é a faculdade da vida.
Agora conta uma coisa para mim, é verdade que as mulheres são competitivas? Aquela história de que ela se veste para outra mulher? Totalmente, totalmente competitiva. Mas ela é competitiva no que ela estiver competindo, não é redundante. Por que eu estou falando isso? Porque o meu relacionamento com elas, como uma era líder, outra eram as lideradas, não tinha que competir com aquilo. Os pares poderiam competir, mas as pessoas que eu liderava, elas não estavam competindo. Então, a absorção da informação, do aprendizado, do conteúdo, então não tem competição. E aí vem as grandes admirações, né? Até porque a gente está aí para trazer, o meu canal tem muito a ver com isso, é o meu jeito de ser. O que você vai falar no seu canal? Diversidade, diversas coisas, até passo receita, mas é como eu sou, é como eu faço as coisas. E eu, quando estava atuando, eu tive muitos maridos que poderiam me degolar, porque parecia que eu era uma subversiva, mas era aquele estímulo para a mulher. É você, vai que dá, vai que pode, vai que você consegue, vai que você fez. E aí os aplausos, né? Que é isso. Então, alguns homens não são tão preparados para isso. E lógico que a gente fala até da mulher, do empoderamento da mulher. Sabe que o empoderamento é trazer o poder para si, né? Então, eu não quero só exemplificar o grupo das mulheres. A gente pode falar de idosos, pode falar de... Eu quero exemplificar os homens também. Mas algumas mulheres têm uma realidade que não cabe nada do que a gente está falando aqui. Pela dureza, pela violência, por N coisas. Mas nada impede que de dentro dela ela não saia de qualquer vida, qualquer casamento infeliz, qualquer vida muito difícil. A pessoa tem que tirar isso de dentro. Você, depois que eu ouvi sua história, eu percebi uma coisa. Depois que você saiu do mercado de trabalho formal, você foi fazer uma série de outras coisas. Foi isso que fez com que você mantivesse um foco na sua vida? Na verdade, eu, enquanto executiva, eu tive o privilégio de entrar numa empresa de vanguarda e que treinou muito, sempre trabalhando muito com os profissionais. Isso era o que a empresa me oferecia. E eu tinha uma certeza. Eu comecei aqui, eu sabia que com 50 anos eu ia me aposentar, eu ia mudar de atividade, porque aposentar para mim, né, ninguém vai falar isso. E eu sabia disso. Eu até adiei 6 anos por questões profissionais. Eu acabei me separando, depois entrei no outro casamento. Bom, essa preparação que a empresa me trouxe foi totalmente ligada às questões de liderança, gestão de pessoas e ainda com uma grande ênfase no meu bem-estar. Sempre fui muito bem cuidada para isso. E desde sempre, no meu paralelo, eu fui me preparando para as coisas que eu gosto. Como você falou, como eu não tenho um curso de socorrismo, quem pratica os esportes que eu praticava? Né? Então, e eu fui mantendo o que é o meu grande desejo, acho que é meu e do resto do mundo, né? Que é viajar. Eu viajo muito. Então, tenho técnico em turismo, eu sou guia de viagem. Por quê? Para o meu pessoal. Quando eu desativei a minha atividade profissional, eu tinha toda aquela preparação e eu juntei com o que eu fiz no decorrer da minha vida. Sempre é tempo de aprender? Por exemplo, aquela mulher que está nos assistindo agora, aquele homem que está nos assistindo agora, que já está naquela fase da aposentadoria, ainda vale a pena estudar, aprender? Sempre é tempo de aprender e sempre é uma obrigação você aprender. E não depender do que lhe ofereçam. E hoje só não aprende quem não tem vontade. Porque o acesso ao aprendizado facilitado, gratuito, você nem tem outra desculpa. E aprender é você atender às suas curiosidades. Seja curioso na vida, porque é inimaginável a evolução e hoje o futuro já chegou e o que vai acontecer amanhã a gente não tem nem ideia. A gente não pode ser alienado. Você sai do mercado profissional formal e você tem que conversar de tudo. Eu vou cuidar do meu espiritual, mas como é que eu converso com outra pessoa se eu não estou ligada nas coisas que acontecem? Então, aprendizado eterno. Sempre, né? Sempre. Inês, nós infelizmente terminamos com o tempo que nós temos. Eu ficaria conversando contigo aqui o dia todo, porque é muito gostoso conversar com ela, mas nós vamos lá para o Mais Cafeína, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre essa relação dos homens com as mulheres e com o mercado de trabalho, e eu tenho uma surpresa para vocês lá no Mais Cafeína, não sai daí. Oi, de acordo com o artigo 1341 do Código Civil, obras em condomínio se dividem em 3 modalidades: úteis, necessárias e voluptuárias. As obras úteis devem ser aprovadas por maioria dos condôminos.
As obras voluptuárias devem ser aprovadas por 2/3 dos condôminos e as obras necessárias podem ser feitas antecipadamente e depois levadas à Assembleia para sua aprovação. Eu sou Aldo Caresia e até a próxima semana com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde. Hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu tô aqui junto com a Ju. A Ju não queria aparecer comigo aqui, mas eu dei um jeito dela aparecer, né, Ju? Oh. Então tá bom. Obrigado pelo atendimento que você sempre faz aqui ao Conde, né? No Conde. E nós contamos muito com você, tá bom? Então um beijão. Vai lá, Ju. Obrigado. Pessoal, Dia Internacional da Mulher traz uma reflexão. O quanto que elas são importantes na vida da gente, na vida não só de nós homens, até das próprias mulheres. O quanto que uma mulher é importante na vida de toda a família dela, de toda a sociedade. E eu quero aproveitar para lembrar aqui de algumas pessoas, algumas mulheres que foram realmente muito importantes na minha vida. Começa pela minha mãe, Dona Rose, que está assistindo a gente aqui com certeza, que, enfim, fez o que fez pela minha vida, batalhou tanto pela minha oportunidade de buscar conhecimento, de buscar evolução. Tem uma pessoa lá no passado que foi muito importante para todo o meu evoluir também, que foi a Neuza. Ela também está assistindo esse programa. A Mariolinda também está assistindo esse programa, com certeza muito importante, muito referência para mim. Mas existem as pessoas de um presente e de um passado mais recente. A minha esposa, Paula, a dona Cida, que é a mãe da Paula, minha sogra, a Cátia Andréia, que aqui no Conde vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é trabalhar com mulheres, porque, por coincidência ou não, eu comecei a trabalhar com muitas equipes cheias de mulheres, com 90% da minha equipe hoje na empresa é feita por mulheres. E o que eu percebi? Que as mulheres, elas, diferente dos homens, elas prestam atenção em detalhes, elas dão muita importância para cada detalhe. Nós homens, talvez nem tanto. Nós homens passamos por cima de uma série de situações, nós vemos a coisa como macro, as mulheres elas têm a sensibilidade dos detalhes. Então essa é uma das diferenças, é a gente aprender a cumprimentar todos os dias, a dar bom dia, a dar feliz aniversário, a parabenizar. Homens não ligam muito para isso, as mulheres sim. Existe uma outra diferença também entre homens e mulheres que está mais para o final da carreira. As mulheres, elas foram ensinadas a cuidar. Elas cuidam da família, elas são mães, elas cuidam do marido. Elas têm essa aptidão de querer cuidar, de querer organizar a vida do outro. É muito comum o homem tomar bronca da mulher porque ele é desorganizado, não é verdade? Então a mulher, ela acaba tendo essa tarefa na vida dela e ela se prepara para isso. E aí os filhos crescem. E muitas vezes as mulheres, elas perdem o sentido, porque o filho foi embora de casa. O homem não. O homem, quando o filho vai embora de casa, ele se vê como um cara que teve a missão cumprida. Aí ele vai pescar, ele vai fazer uma série de outras coisas. Então, por isso que eu gostei de trazer a Inês conosco. A Inês, ela mostrou que a mulher ela pode se aposentar e continuar num ritmo de vida acelerado, fazendo um monte de coisa legal, se divertindo, ela leva os netos para viajar, ela faz um monte de coisa importante. Então, a dica que eu quero dar para vocês nessa Semana Internacional da Mulher é o seguinte: não perca a sua missão de vida. Quando você cumprir a sua missão, imediatamente busque uma segunda missão, uma terceira missão, vai trabalhando por patamares. O Mais Cafeína trouxe essa mensagem hoje e vai trazer uma série de outras coisas ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, então você não deixe de acompanhar a gente aqui no Café Corporativo. Siga o Café Corporativo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site
cafécorporativo.com.br, e se você quiser falar conosco, envie um e-mail para aguinaldo@cafécorporativo.com.br. Nós vamos responder para você. Até a próxima semana, com muito conteúdo aqui. Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.